Beleza? Vou colocar em tela inteira, em tela cheia aqui para mim. Caso alguém escreva alguma coisa, eu não vou conseguir ver, tá? Aí, por favor, falem, que aí eu saio da tela inteira para poder ler o que vocês estão escrevendo. Combinado? Então, quem consegue habilitar o som, se alguém escrever, sinaliza para mim, por favor. Ok? Então, ó, aqui nós estávamos vendo, na tomografia, o que nós temos, né? Então, os cortes estão sendo horizontais, ó, como nós estamos vendo aqui sinalizados nesse nível. Tá? E aí, todos esses níveis a seguir aqui, nós vamos buscar as estruturas, como a gente viu semana passada. Então, aqui, ó, o bulbo, né? Seio maxilar que está escuro, beleza, dos dois lados. Percebemos aqui um desvio de septo, um espessamento da mucosa, e os cortes vão subindo cada vez mais para dentro da caixa craniana. É isso que está acontecendo. Então, o olho está aqui, ó, começa a aparecer o olho, né? Começou, o nariz está aqui embaixo. Então, o primeiro corte passou pelo nível do nariz. Tranquilo? Então, a gente foi observando esses níveis, ó, a parte da orelha, e nós vamos avaliando da base do crânio até o alto da caixa craniana. Temos que lembrar o quê? Que o cérebro está aqui dentro. Tá? Então, a cada corte desse aí, ó, cortou, o que, que nós vamos procurar? A estrutura compatível com esse nível. Então, aqui tem um bulbo, cerebelo. Então, a gente olha aqui, ó, e percebe o quê? Que essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela está presente aqui. Então, bulbo, acho que eu vou botar vermelho que vai ficar mais visível. Ó, o bulbo está aqui. Cerebelo, beleza? Então, a gente consegue visualizar, ó, lobo temporal, globo ocular. A gente percebe um pouquinho, aqui, ó, começando aqui, nervo óptico, assim como a gente está vendo aqui. Então, nós conseguimos visualizar as estruturas. Ó, aqui ponte, cerebelo, nós percebemos que tem, né, lembra que a gente conversou? Tem uma simetria aqui, mas ela não tem sintoma cerebelar nenhum. Então, essa simetria aí é dela, tá? Aqui a presença, ó, da artéria basilar. Então, em cada corte, vai subindo o corte ali, vão aparecendo as estruturas. Então, muita gente fala, ah, a tomografia é ruim de ver. Não, aqui está perfeito, ó, lobo temporal, lobo temporal. Tá? Aqui, ó, região occipital, porque o corte está diferente, está aparecendo um pouquinho do cerebelo aqui, porque a nossa peça lá, ela estava um pouquinho inclinada na hora que a gente foi fazer os cortes, mas a gente consegue perceber que dá para ver a estrutura, ó, temporal, aqui, ponte, cerebelo ainda, quarto ventrículo, ponte, cerebelo e lobo frontal. Tá? Então, nós vamos buscando esses cortes e reconhecendo essas estruturas. O que, que nós vamos fazer com o exame de imagem? Buscar a estrutura anatômica. Então, se a gente está vendo o frontal aqui, ó, a gente encontra também um lobo frontal. Beleza aí, gente? Me dá um ok aí. Fala se está tudo tranquilo e alguém fala para mim, por favor. Aqui logo, Tudo ó. ok, professor. Beleza, muito obrigado.
lobo temporal. Estou fazendo um pouquinho mais rápido hoje, porque isso tudo nós vimos semana passada. E está lá no vídeo também para a gente seguir até os outros níveis, para que a gente possa avaliar as outras imagens. Aqui, ó, esse formato do mesencéfalo. Então, está aqui o mesencéfalo. Lobo temporal, que a gente consegue ver dos dois lados. Então, está aqui, temporal dos dois lados. E aqui, ó, região occipital. Então, o occipital está aqui também, dá para a gente ver dos dois lados. Então, o exame de imagem dá para a gente encontrar a anatomia. Às vezes não é tão fácil, por quê? Porque a gente precisa conhecer bem a anatomia para chegar a essa conclusão. Beleza? Avisa que é você. Beleza? Então, ó. Oi, tio, sou eu. Aqui, ó, vou dar um zoom, tá bom? Pronto, para facilitar para a gente ver. Então, aqui, o que a gente dá para ver a mãozinha? O que nós vamos fazer? Vou tirar o zoom só para riscar primeiro, tá bom? Então, nós vamos comparar, ó, um lado com o outro, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, mesencéfalo está aqui, tá? Só localizando ele, mas eu vou apagar. Lobo temporal, lobos frontais, ó, temporal, e aqui, região occipital, beleza? Vou apagar o que eu sinalizei para a gente comparar agora um lado com o outro. O que não pode existir? Assimetrias. O que seriam assimetrias? Ter uma informação de um lado que do outro lado não tem. Até então, quando a gente estava comparando, os dois lados estavam iguais, tá? Então aqui, ó, vou ampliar. E aí? Dá para ver essa mãozinha aqui, não dá? Então, a gente olhando a linha média, está aqui, separando o lado esquerdo do lado direito. Por que está do lado oposto ao nosso? Olha o R aqui, ó, de right. Porque a paciente, ela deitou em decúbito dorsal, a gente está olhando ela pelo pé. Estou olhando pela base do crânio, por isso está ao contrário. E aí, tem diferença, não tem? De um lado para o outro? Sim ou não? Ó, tem algumas áreas escuras que a gente percebe desse lado direito que do lado esquerdo não existe. Então, a gente tem, ó, vou sinalizar aqui, essas áreas escuras que do outro lado não existem. Tranquilo aí, pessoal? Tudo em paz? Então, se essa área está aí, na área do parênquima cerebral, que era para estar normal, com a mesma densidade do lado esquerdo, e tem essas áreas escuras, o que acontece? Se tem uma área escura aqui, não está com a mesma densidade do cérebro. Então, tem áreas de lesão. Todas essas áreas são áreas de lesão. Tranquilo? Então, logo aqui na frente do pedúnculo cerebral. Alguém escreveu alguma coisa aí? Não, professor, só tirar uma dúvida. Essas áreas aí Fala aí. está diferente aí na região do lobo frontal, pode ser descrita como uma anomalia? Não uma anomalia, mas uma lesão tecidual. Tá? Então, a gente descreve como lesão tecidual. Na parte de exame de imagem, ela vai vir como área hipodensa na região cortical e subcortical do lobo frontal direito e na região do pedúnculo cerebral do lado direito. Então, ela vem descrita por característica de densidade no exame de imagem, porque é isso que ele está avaliando. Beleza? E se a gente quiser descrever um possível diagnóstico, essas imagens são muito compatíveis, acidente vascular cerebral isquêmico. Ok.
Beleza? Tudo em paz aí, galera? Aqui, ó. Assim ali, ó. Em pé ali. Beleza? Tudo em Professor, paz? se Oi? fosse um acidente vascular hemorrágico, estaria com a área assim pretinha, estaria mais ou menos do mesmo jeito ou não? Vamos lá. Vou botar no AVC hemorrágico para a gente ver a diferença, tá? Tá Andar um bom. pouquinho só para chegar no hemorrágico. Qual é a diferença aí do hemorrágico? O que que a gente tem? Tô acelerando um pouco. Tá. Aqui. Então, o que que a gente tem de diferença do hemorrágico aí? O sangue fora do vaso, acumulado, o que que ele faz? Ele forma ali aquela agregação plaquetária, que é o coágulo, ele tem maior densidade. Por ele ficar mais denso, ele oferece maior resistência à passagem da radiação X. Com isso, ele deixa a área mais clara. Então, se tem lá uma perda de função, ficou hemiplégico hoje, foi para fazer uma tomografia e é um AVC hemorrágico, rompeu aqui um ramo da artéria cerebral média aqui e está extravasando sangue aí para essa região. Nós vamos ver uma área clara. Se for um AVC isquêmico, nós não vamos conseguir perceber nada na mesma hora, porque precisa que haja morte de neurônio para que essa área fique mais escura. Tá? Aqui, ó, o que que aconteceu? Provavelmente essa hemorragia era muito maior aqui, ó, não está mais na fase aguda. Já está ocorrendo a reabsorção do sangue, porém a lesão está gerando uma reabsorção, porém toda essa área que está escura aí já está com menos densidade, ó, que já é a área de lesão que esse paciente vai ficar. Então, ó, fazendo uma correlação com a área anatômica, o sangue está em toda essa área aqui, ó. A área de lesão em toda essa região. O que que vai acontecer com o passar do tempo? Vou passar um pouquinho aqui. Aí a área de sangue. Então, tem aqui a área lá da hemorragia. Eu só estou passando essa aula assim rapidinho porque ela tem 250 slides, senão a gente não consegue ver o que minha proposta para a gente ver, tá bom? Ó, aqui, ó, a área do sangue. Então, se a gente pegar essa imagem, o que a gente vê de área mais clara aqui, e for olhar em uma peça, nós vamos ver essa área com um coágulo. Só que passou um tempo, vai ocorrendo reabsorção, na fase crônica, nós não vamos ver mais o coágulo e nós vamos visualizar o quê? Somente a morte dos neurônios que essa agressão desencadeou. Por quê? Porque a microglia vem aqui, fagocita os neurônios que morreram, o sangue que estava aí, e essa área fica aberta aí com menor densidade. Então, isso quer dizer o quê? Sempre que a gente visualizar uma área assim com menor densidade no cérebro, é porque houve alguma morte de neurônio. Se a gente for olhar, né, isso aí numa peça, pegar uma peça anatômica, pegar esse cérebro para fazer um estudo depois, uma autópsia, nós vamos ver que essa área que está escura aqui está como? Está aberta sem nada dentro. Beleza? Lembrando que para a gente analisar essas imagens, a gente precisa reconhecer o quê? Ó, primeira coisa que a gente precisa reconhecer é isso aqui. Qual o nível que essa imagem está? Então, ó, temos aí o cérebro, temos que lembrar dos ventrículos, ó, ventrículo lateral, terceiro ventrículo, aqueduto cerebral do mesencéfalo e quarto ventrículo, que são os espaços licóricos que nós temos no nosso cérebro. Quando a gente olhar a tomografia, nós vamos olhar tudo. O que eu estou botando aqui
que eu estou fazendo? Eu já botei o nível. Então, onde é que está esse nível? Se a gente não está vendo o ventrículo aqui, ó, tá vendo que a gente não vê nada do ventrículo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este corte que está aí, ele já está, ó, nesse nível aqui, acima do ventrículo. Então, se a gente visualiza essa área de lesão, como nós estamos vendo aqui, ó, o que está acontecendo no cérebro desse paciente nessa área? A gente já sabe que nesse nível tem uma área importante de comprometimento aqui. Então, nós temos que ter essa capacidade de avaliar. Nas tomografias, nós estamos vendo cortes horizontais, não é isso? Então, corte aqui, vai subindo. O que é interessante de uma ressonância? Tá? É que, além dela avaliar a parte, as estruturas por concentração de hidrogênio, que ela é muito mais precisa na imagem, nós vamos ver que é uma foto, ela também consegue fazer, ó, cortes frontais. Então, a gente consegue avaliar, ó, a extensão anteroposterior desse comprometimento, somada à horizontal. Que nós podemos também avaliar? Ó. Então, o cérebro, a gente, olhando ele de frente, ele tem essa característica aqui, ó. Tá? Então, ventrículo, ó, o mesencéfalo, terceiro ventrículo, pronto. Né? Lembrando que a cabeça está aqui, ó. Beleza? Então, na ressonância, nós também temos cortes sagitais. Então, também temos cortes sagitais aqui, que a gente consegue encontrar essa lesão. Então, aquela lesão que estava ali, nós vamos perceber que ela está localizada onde? Ela está aqui, ó. Tudo em paz aí? Certinho. Ok, professor. Tudo tranquilão? Vou voltar lá onde a gente estava, tá bom? Daqui a pouco a gente vê essas imagens. Dá uma aceleradinha aí para a gente distrair. Então, estávamos aqui, né? Vou seguir cortes agora mais para cima, ó. Então, a gente percebe o quê? Que aquela lesão que começou a aparecer lá embaixo ainda está presente aqui e lesionou praticamente toda a cápsula interna do hemisfério, né, do lado direito. Então, se a gente comparar com o normal, ó, o que seria o normal? Está aqui, ó, núcleo caudado, o tâmen globo pálido, tálamo, a cápsula interna está aqui. Então, o que faz a cápsula interna aí? Ela é formada pelos vários neurônios, ó, vários axônios que estão trazendo as informações vindas do córtex cerebral, inclusive as informações motoras. Então, essa jovem ficou com hemiplegia à esquerda por causa dessa lesão de cápsula interna aqui. Onde a gente percebe. Também teve um comprometimento no frontal. Então, houve alguma mudança comportamental? Sim. Essas mudanças comportamentais a gente não percebe, na maioria das vezes, porque a gente não conhecia o paciente antes. Então, aí a família que costuma relatar para a gente. A gente só percebe se houver uma mudança importante de bom senso, né, uma instabilidade emocional, aí a gente pode levantar uma hipótese que seja uma sequela. Olhando níveis acima, a gente percebe que essa alteração se mantém até a parte mais alta ali do cérebro. Justamente aonde, ó, da onde estão saindo as vias motoras e sensitivas. Por isso, essa alteração de sensibilidade. O córtex está bom. Então, quando a gente compara com o córtex cerebral, com aqui, ó, área 4, área 1, 2, 3, área 4 aí do giro pré-central, giro pós-central, eles estão íntegros. Só que o neurônio que sai daqui, que vai descer o neurônio motor, primeiro neurônio motor, ele vai precisar passar pela cápsula interna e nós percebemos que ela tem
que ela tem comprometimento. Então, essa informação não vai conseguir chegar, por isso essa hemiplegia. Quando a gente segue avaliando aqui, ó, o córtex, vamos comparar aqui de novo, ó, o córtex. Botei a foto da peça para que a gente pudesse comparar o que é o normal. Então, a gente vê, ó, aqui está os sulcos, os giros que a gente consegue visualizar, eles estão presentes aqui, ó, dos dois lados. Então, está preservado o córtex cerebral. Então, a perda que ela tem é uma perda mais baixa. Então, nessa jovem aí, o que aconteceu? Tá? Ela teve um AVC isquêmico. Então, vários trombos foram enviados para o cérebro dela e eles foram tampando essas artérias de menor calibre. Então, aqui as artérias lacunares aqui da artéria cerebral média e as mais distais da artéria cerebral anterior. Tá? A única hipótese levantada aí é alguma alteração, né, alguma predisposição para formar trombo. Tá tranquilo aí? Coerente? Coerente aí, galera? Tudo em paz? Tudo, professor. Beleza. Então, ó, só recapitulando aqui para todo mundo ficar junto. Então, lembrando que cada corte desse que nós estamos vendo, ó, equivalem ao quê? A cada corte desse feito na imagem no cérebro do paciente, para que a gente possa localizar as estruturas. Então, a atividade que eu passei para vocês dessa semana é relativo a essas áreas. O que vocês vão fazer, por favor? Primeiro, localizar, porque eu não mandei tomografia inteira assim não, tá bom? Como que eu coloquei? Eu coloquei dessa forma, ó, coloquei um nível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Conseguir, ó, localizar ali no cérebro, tá? Qual nível que está esse corte que nós estamos vendo, tá? Lembrando o quê, ó? Lembrando das estruturas anatômicas. Então, tem ventrículo lateral. Eita, era para estar até unido aqui, mas deixa. Terceiro ventrículo logo abaixo. Aqueduto cerebral na porção posterior do mesencéfalo. E quarto ventrículo. Então, na peça, a gente vê, ó, porção anterior do ventrículo lateral e vê um pouquinho da porção posterior. O outro lado não está aparecendo ainda. Então, esse corte está passando aonde? Tá? Então, esse corte, ó, está passando na porção anterior do ventrículo lateral. Vou até apagar aqui, porque agora que eu vi. Passa também, ó, no terceiro ventrículo. Tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer lá nas imagens é encontrar qual nível que está. Beleza? Então, ó, tá passando aqui. Eita, cliquei sem querer. Então, está, ó, passando no nível da porção anterior do ventrículo lateral, terceiro ventrículo e na pontinha do ventrículo lateral. Então, esse corte que a gente está vendo aí é esse daqui. Tá? Então, o paciente está deitado, está passando por esses níveis. O que a gente consegue ver? Está passando aqui pelo frontal, a gente consegue ver o lobo frontal. Beleza. Aqui a gente já percebeu, ó, que tem uma diferença aqui na densidade. Se tem uma diferença visível aí, o que a gente pode afirmar? Que tem um dano aqui, que tem um dano um pouquinho maior, bem perto do ventrículo lateral. Então, nós temos que treinar a nossa visão para que a gente possa ter essa visão tridimensional, para, a partir disso, poder identificar que comprometeu aí a área de motricidade, personalidade. Tranquilo? Passou, ó, não está passando aqui na fissura lateral. Estão vendo aqui?
essa linha aí que divide o lobo temporal do frontal, aqui está a fissura lateral, ó. Dos dois lados. Então, o temporal está aqui e essa está a divisão. O que a gente consegue perceber também, que eu não fiz no desenho lá? Tem uma área mais clara, ó, por fora, e uma área mais escura por dentro. O que é isso? Aqui é o córtex cerebral, onde nós temos os corpos de neurônio, né? Pronto, os corpos de neurônio estão aqui, todos no córtex cerebral, e aqui os axônios que vão transitar com essas informações. Então, essa área mais escura, região subcortical. Beleza? Tudo em paz aí? Aqui, ó, os núcleos da base, caudado, putamen junto com o globo pálido formando lentiforme, aqui o tálamo, tá? E aqui terceiro ventrículo. Nós percebemos de novo um outro comprometimento aqui, ó, na região da cápsula interna. Então, os neurônios que estão aqui, os corpos de neurônio que vão transitar com essas informações, principalmente vindo lá do frontal, tá? Do giro pré-central, estou desenhando aqui, mas seria anatomicamente um pouquinho mais para cima. O desenho é puramente didático, não está anatômico. Seria para cima aí uns 4 centímetros. Esses axônios, ó, eles precisariam passar aqui para que a informação descesse ali, relativo à motricidade, vindo lá do lobo frontal. Tá? Aí tem um comprometimento. Então, primeira coisa, tentem localizar aonde está o corte. A partir disso, busquem as estruturas, tá? O córtex cerebral do frontal, o temporal, os núcleos da base, beleza? Tálamo, os espaços estão ventrículo lateral, terceiro ventrículo. Tranquilão aí? Tá dando uma luz? Ou tá terminando de desorientar? Lampejo, lampejo. Então, bora. Então, agora para vocês se distraírem. Então, ó, a tomografia inteira aí. Tá? Então, essa película, ela vai vir assim. Na verdade, quando você olha no sistema, né, entra numa clínica radiológica pelo login do paciente, ou tá no hospital que você está lá atuando, tem um tomógrafo, você vai ver que tem muito mais cortes do que esse da película aí. Esse da película são escolhidos pela suspeita diagnóstica. Tá? Então, nós vamos avaliar sempre da base do crânio, ó, até o alto da caixa craniana. Então, daqui para cá, e cria uma rotina, como eu falei. Então, vai olhar, né, de fora para dentro. Vai ver o couro cabeludo, vai ver a parte óssea, a parte, né, de posicionamento. Como que a gente vê o posicionamento? Pode estar aparecendo um olho, outro olho não aparece. Aparece uma orelha, outra não aparece. Então, o paciente está um pouquinho inclinado. Isso já vai dar algumas alterações anatômicas no paciente. Beleza? E aí? Avaliem aí, ó. Me falem aí o que vocês estão vendo, se está normal, se não está normal. Querem que eu amplie um pedaço? Amplie mais de cima e depois a gente vai... Nós vamos mudando a posição? O que vocês preferem? Primeiro, levantem a hipótese para mim se está normal ou não. Vamos por partes, só? Aparentemente, sim. Pronto, vamos analisar nível por nível agora. Vou ampliar as imagens de cima, tá bom? E vamos olhar a mãozinha aqui, aparece? A mão que eu estou mexendo aqui? Sim. Pronto, que ampliado assim eu não consigo riscar, tá bom? Então vamos ver, no primeiro nível. Então a gente já está aqui, ó. Já está na base do crânio, os ossos do crânio estão aqui, né? Aqui a parte da orelha. Então a gente vê que parece que tem a orelha que está diferente aqui, não tá? Ó? Essa orelha, direita ou esquerda?
Esquerda. Pronto, Esquerda. a orelha esquerda tem alguma coisa. Seguindo aqui a pele, ó, da face, zigomático, nariz, a pele tá boa aqui. Se a gente olhar a pele do lado de cá, ela tá certinha. Tá vendo que ela tá toda irregular, ó? Desalinhada aí, parece que tomou um trauma Tá aí. estranho, né? Então, ó, tá desalinhado aqui, parece que tá enrugado e a orelha tá torta. A gente pode levantar uma hipótese, será que foi uma queimadura? Que queimadura faz isso? Eu não sei, não conheço. Aliás, sei, mas não lembro se tem algum tipo de queimadura aí, não. Mas tem um negócio diferente aqui. Pronto, isso chama atenção. Seguindo aí, mais alguma coisa diferente? A região occipital. Ó, tem uma área aqui diferente também, ó. Tá diferente aí, né, cara? Pronto. Então, vou para a imagem do lado. A gente percebe que parece que tem um cistozinho, tem alguma coisa aqui que tem um formato diferente aí na região occipital, que a gente percebe nesses 3 níveis. Tá? Ó, por que é interessante olhar os níveis acima e abaixo? Só um dado. Digamos que desse corte para esse tivesse 1 centímetro e desse para esse outro centímetro, nós já teríamos o quê? 2 centímetros esse comprometimento que está aparecendo aí. Tá? É assim que as coisas são medidas. Então, aqui, ó, o cerebelo está aqui, o bulbo está aqui no meio, ó. Cerebelo e bulbo. Tranquilo? Então, na parte neurológica não parece ter nada, ó. Cerebelo, bulbo, não parece ter nada. Vou seguir para frente. Tranquilo? Tudo em paz? Todo mundo seguindo minha mão aqui? Concorda comigo que neurologicamente não parece ter nada, mas ela tem esta área aqui diferente, essa orelha meio torta e essa face meio enrugada. Sei lá, pode ser dela aí. Dormiu muito desse lado aí. Ou o apoio da cabeça está apertando mais esse lado e ela ficou com a pele enrugada aqui. Pronto, não é nada. A gente está levantando a hipótese doida, foi a posição que ela ficou na hora de fazer o exame. Seguindo aqui, ó, a gente já vê o cerebelo na sua maior área e aqui a ponte aparecendo o lobo temporal. Também não percebemos alteração na coloração, todos no mesmo tom de cinza esperado, a parte mais clara um pouquinho por fora e escuro por dentro, porque córtex cerebelar e substância branca internamente. Tá? A gente percebe que parece que tem um olho que está menor do que o outro. O que está acontecendo? Está um pouquinho inclinada a cabeça, por isso a orelha do lado de cá já sumiu e do lado de cá ainda aparece. Então a cabeça dela está um pouquinho inclinada para o lado. Isso é importante observar, por quê? Porque aqui, ó, a parte da base do crânio aqui ainda aparece, a parte do ouvido interno ainda aparece, do outro lado não aparece. Se a gente não prestar atenção que está inclinado, pode achar que isso é uma hemorragia e não é. Beleza? Seguindo aqui, ó, já vimos o mesencéfalo, ó, lobo temporal, aqui as margens, né, do mesencéfalo, a porção medial do temporal. Nós temos a região do hipocampo, o giro parahipocampal, onde está a nossa memória recente. Então, se tiver um comprometimento aqui, está com esquecimento leve. Aparentemente, ela não está. Tudo em paz? Vou descer, ó. Seguindo aqui, o mesencéfalo bem visível. Aqui já parece que está escuro. Estão vendo aqui que está um pouquinho escuro? Não era para estar. Então, se está um pouco escuro aqui na área do hipocampo, é um sinal que algum tipo de morte de neurônio existe e ela pode estar apresentando esquecimentos leves. Tudo em paz? Então, temos um achadozinho aqui. Se tiver a suspeita, por exemplo, de doença de Alzheimer, é importante fazer uma ressonância para a gente avaliar melhor. Mas tem uma área aqui de hipodensidade. Fala aí, por favor, alguém que está escrevendo, me fala aí que eu não estou conseguindo ver, por favor. Alguém lê para mim, me fala? Só para não precisar fechar. Oi. É uma pergunta de online aqui. Quero saber
nesse exame de tomografia, que eu consigo identificar se a mulher é paciente? Não, não dá, tá? Não dá, não. É porque eu estou falando ela, né? Porque eu conheço os pacientes. Viu? Não dá, Ok. não. Beleza? Neste cerebral não dá, tá? Tem uma diferença anatômica cerebral entre homens e mulheres, que o corpo caloso é mais espesso, mas não é fácil da gente distinguir, não, tá? Deixa eu só mostrar, é porque ficou embaçado como eu ampliei, mas dá para a gente ver, nas primeiras imagens tem o nome, tem a idade, tem o sexo, tá? Se eu não me engano aqui, ó, dá para ver um Fzinho aqui, tá bom? Nas primeiras imagens tem aqui, é porque está borrado, que é melhor até que não evidencia quem seja, tá bom? Mas nas primeiras imagens, então tem lá o nome do hospital, o nome da paciente, tá? O F ali de feminino, a idade, beleza? Tem todos esses dados. Eu que tento, que não mostro, beleza? Porque o objetivo nosso é puramente acadêmico, tá bom? Alguma outra pergunta aí que eu estou ouvindo? Não, Ou professor, só quis tranquilo? responder aqui a Elaine, que ela tinha perguntado. Beleza. Tranquilão, tá? Então, seguindo aqui, o que mais a gente percebe? Ó, o ventrículo um pouquinho alargado, tá? Aqui a região do lobo, ó. O sulco lateral, que divide o temporal que está aqui do frontal que está acima. E a gente percebe que não tem uma alteração importante. Tem um alargamento de ventrículo, então o ventrículo está maior, ó, do que todos os ventrículos que nós estamos visualizando. Aí aqui a gente consegue saber que é uma pessoa idosa. Ou, o jovem está assim, tem baixo nível de escolaridade, tem consumo excessivo de álcool, de droga, tem alguma coisa que gerou uma atrofia cerebral. Não é normal o jovem com ventrículo alargado assim, não. Tem alguma coisa, tá? No nível acima, percebemos os ventrículos, a região dos núcleos da base aparece, não tem nada, mas tá vendo que tem uma área escura aqui, ó? Vamos olhar o nível acima. A gente também percebe que tem uma área escura aqui, ó. E bem delimitado. Tá vendo que tá certinho? Dá para a gente saber precisamente onde está esse comprometimento. Então, aqui a gente pode afirmar que houve, né, uma alteração vascular aí, provavelmente uma isquemia, tampou um vaso que viria para aqui, e está com essa área de lesão, de morte de neurônio bem delimitada. Sinal de Cunha, nome disso. Então, bem delimitado, de origem vascular. Então, ela teve um acidente vascular cerebral isquêmico nessa região aí. Um outro achado que a gente vê, ó, essa área branca aqui na frente é uma calcificação que ela tem aí, aqui, assim como a calcificação aqui, ó, dos plexos corioides. Só que essa calcificação que eu estou com a mãozinha aqui é normal. É pela idade, a gente vai tendo ao longo da vida, não quer dizer nada. Essa daqui de cima, não. Porém, como está entre os dois hemisférios, tá? Muito provavelmente não vai gerar sintoma nenhum. Não está tendo efeito de massa, não está empurrando as estruturas do frontal. Se tivesse, teria uma mudança comportamental, uma mudança de iniciativa, mas não está, não vai fazer nada disso. Tudo tranquilo aqui? Ó, descendo um pouco, se a gente olhar, ó, essa área escura ela segue. E se a gente comparar com o outro lado, onde ela está? Ó, em cima do giro pré-central e em cima do giro pós-central, ó, pré e pós. Isso quer dizer o quê? Que comprometeu a motricidade e a sensibilidade dela no hemicorpo esquerdo. Então, ela é hemiplégica e hemiparestésica à esquerda, por essa lesão do lado direito. Ó, aqui, ó, bem delimitada a área de lesão. Beleza? Tá claro aí? Vou tirar o zoom para que a gente possa ver isso agora aqui, no geralzão. Então, ó, vou marcar para que vocês possam visualizar. Deu uma luz aí? Porque quando mostra assim, começa a ver, ó. Então, a área de lesão está aqui, ó. Aqui também a área escurinha aqui, as margens do mesencéfalo. Então, o que causa esquecimento e aí que causa alteração motor, ó.
bem delimitado. Comparando com o outro lado, ó, giro pré e giro pós-central. Exatamente onde teve o comprometimento. Tranquilo? Ó, a área aqui, ó. Área motora. Ó. E área de sensibilidade. Tem uma luz aí, galera? Deu uma luz ou acabou de desesperar? Agora acendeu bem a luz, não foi? Olha lá, vamos ver aqui, ó. Beleza aí? Então, a atividade que eu passei para vocês tem várias tomografias. O que nós vamos fazer semana que vem? Avaliar elas. Vocês vão tentar buscar um diagnóstico, encontrar as estruturas assim como nós fizemos aqui, beleza? Tá? Para poder fechar o diagnóstico. Tranquilão aí? Tudo em paz?